Muito boa noite para você ligado aqui no YouTube da Universidade de Vassouras. Hoje a gente estreia um produto diferente, um conteúdo novo. E você deve estar pensando, que história é essa de Papo de Tricolor? Bom, você deve saber, a Universidade de Vassouras é patrocinadora oficial do Fluminense Futebol Clube e a gente estreia hoje um novo espaço aqui no YouTube, trazendo sempre uma conversa, uma resenha com quem faz a história do Fluminense, com quem conversa sobre o Fluminense. E hoje é muito interessante fazer esse link entre a academia e o futebol. Eu tenho aqui o Eduardo Coelho, está em Vassouras hoje. Hoje, para quem não sabe, para quem está vendo em qualquer dia da vida, hoje é 5 de abril, uma quarta-feira. O Eduardo Coelho está em Vassouras para fazer o lançamento de Carioca de 1973, uma glória tricolor semeada em solo negro africano. Ele está visitando Vassouras para fazer esse lançamento, está mostrando aí o livro, e a gente vai conversar aqui. Ele que é professor de História tricolor desde 1964, já nasceu, inclusive, campeão, 64 ao final contra o Bangu, né? Isso. 3-1. 3-1. Joaquinzinho, isso aí. Carlos Alberto Torres. Carlos Alberto Torres começando. Né? Não era menino de Xerém, mas era a revelação do Fluminense. Era a revelação do Fluminense. Seja bem-vindo a Vassouras, seja bem-vindo aqui ao Papo de Tricolor. Eduardo Coelho, queria que você começasse falando sobre isso. Você é professor de História, você falava antes aqui, conversava com a gente sobre o preconceito que muitas vezes as pessoas têm em separar a questão intelectual, a academia, a produção acadêmica do futebol. E você falava exatamente da importância de usar o futebol também como pesquisa para se contar a história do país, e é algo que está muito ligado à história do povo brasileiro, não dá para passar em branco, né? Exatamente. A gente tem uma postura militante enquanto historiador, professor de História, amante do futebol, né? Todos nós somos torcedores. Então, é um pouco lamentável a gente observar um certo segmento da intelectualidade brasileira, até alguns de um campo progressista, a gente percebe nitidamente uma certa discriminação, como se a literatura futebolística fosse uma literatura inferior, né? Uma pena, porque é uma expressão cultural, a gente pode dizer até que é a maior expressão cultural do nosso país, é o futebol, porque a gente, no Brasil, respira futebol desde garoto, desde criança. Então, a gente também não liga, também não fica assim muito aborrecido com isso, e a gente procura fazer um trabalho sério. A ideia desse livro, tem muita gente aqui que eu tenho que agradecer, né? Então, o Roberto Sander é o editor da Maquinária, e a ideia de escrever surgiu quando ele lançou o livro da Taça de Prata de 1970. Roberto Sander, jornalista. Quem tem a minha idade, quem já é jovem há um pouco mais tempo, vai se lembrar do Roberto Sander trabalhando nos jornais e nas TVs. Nas TVs, participou da TV Globo, Globo Esporte, Sport TV, um grande jornalista. Hoje está mais nas redes sociais, continua com seu trabalho de escritor e de editor. E aí ele lançou o 1970, Taça de Prata, o campeonato brasileiro mais difícil de todos os tempos, e aquilo me deu uma luz, e eu não tinha escrito ainda livro nenhum, mas eu tinha montado um blog que se chamava Cidadão Fluminense, onde eu me dedicava a fazer uma leitura da política do Fluminense, que eu tinha uma curiosidade, né, como historiador, pesquisador, de conhecer como se dava a política dentro de um grande clube de futebol. Então, vou fazer no meu clube, o clube que eu torço, que é o Fluminense. Então, eu criei o Cidadão Fluminense, e além da política do clube, que eu fazia uma espécie de, como se fosse um jornalão, eu escrevia textos históricos que cada vez mais eram elogiados. E então ali eu já estava sentindo que ia dar para dar um trampolim e sair livro. As pessoas falavam, você escrever livro. E aí eu quis fazer esse gancho do Sander, que fez 70, e eu quis relatar o maior confronto do clássico Fluminense-Botafogo, que é o meu primeiro livro, que é Carioca de 1971, a verdadeira história da vitória do Fluminense sobre a Selefogo. Tem alvinegro da sua idade que reclama até hoje. Até hoje, que é o maior público pagante, é uma decisão polêmica muito mais para o outro lado. Então, eu tive muito interesse em pesquisar
detalhes que você observa que a arrogância, a soberba do lado do Botafogo, e aqui não tem nenhuma versão de torcedor, e sim de historiador, você vai vendo ao longo da história do livro que eu pude pesquisar e mostrar. Então ficou fácil no final do ano. Faltava só um empate do Botafogo contra o Bom Sucesso, não era isso? Isso, uma vitória contra o Bom Sucesso? Nas 3 rodadas, nas rodadas finais, o Botafogo foi declinando e o Fluminense foi entrando em ascensão. E o Botafogo, recheado de craques, era chamado de Celefogo na época. Era um time galáctico, o Fluminense mais competitivo, mais coletivo, também tinha seus craques, também tinha seus campeões do mundo, que foram, de certa maneira, subestimados. Então, tudo isso me levou a perceber que dava para se escrever um bom livro. E eu escrevo sempre com o máximo respeito ao adversário e não com uma linguagem de provocação, para você poder passar uma mensagem correta do que significou. Aí, isso foi publicado em 2011. E você fala da importância desse livro, que a gente vai falar agora, do Carioca de 73, que é uma justiça com uma conquista que ficou meio esquecida pelos tricolores, né? Sim. Porque 71 marca o 3º título daquele time que foi campeão carioca em 69, no talvez maior Fla-Flu de todos os tempos, pelo menos na época se falava assim. Nelson Rodrigues faz uma crônica, talvez uma das maiores crônicas de Nelson Rodrigues tenha sido naquele Fla-Flu, né? De 69, gol sim, do 69, né? O Fluminense fez 1-0, o Flamengo empatou. O Fluminense fez 2-1, o Flamengo empatou. Aqui acaba a humildade. Isso. O Fluminense faz 3-2 e o Flamengo não empatou nunca mais. Aquele time de 69, o time de 70 do Campeonato Brasileiro, que você fala do livro do Sander. E por que o Eduardo fala do Campeonato Brasileiro mais difícil? Porque foi o Campeonato Brasileiro, né? O Sander fala. E por que se fala que era um Campeonato Brasileiro mais difícil? Porque aquele era o time de 70, a maior seleção já formada toda jogada no planeta, todos jogavam esse Campeonato Brasileiro, né? Todos jogavam esse Campeonato Brasileiro. O Fluminense tinha 2 jogadores, o Félix, o goleiro, e o Marco Antônio, que era reserva do lateral esquerdo, Everaldo, do Grêmio. Mas aí você dizia que aí esse time fica entre esse time de 69, 70, 71 e o time que o Horta monta em 75, 76, com Rivelino, Paulo César Caju, Carlos Alberto Torres, Doval. Então, o time de 73 ficava esquecido, né? Vários tricolores falaram isso. Pô, que legal, porque esse título ficava meio assim, sem o pessoal ter muita informação. Tanto é que eu estava falando para você antes, é muito comum, virou uma lenda, o pessoal chama de lenda urbana, né? Surgiu, colou e não sabe de onde. O Denilson e o Gerson Canhotinha de Ouro foram barrados pelos garotos, por Pintinho e Kleber. Isso não existe, isso é uma lenda. O Denilson, ele recebeu uma proposta do Rio Negro, do Amazonas, que estrearia no Campeonato Nacional. Onde a Arena vai mal, mais um time nacional. Eu escrevo essa frase aqui, porque eu escrevo essa frase porque teve gente tentando menosprezar esse título por causa do regulamento, que era, na verdade, um pouco confuso. Só que eu digo aqui, no Carioca de 73, o seguinte: campeonato ruim é aquele que você não conquista. Então não tem essa de... Os regulamentos costumavam ser confusos mesmo nessa época e tinha intromissão política, principalmente no Campeonato Brasileiro, onde a Arena vai mal, mais um clube nacional. E era mais falado do Campeonato Nacional do que o Campeonato Brasileiro na época, né? Sim, principalmente na primeira metade dos anos 70. Então, a construção de grandes estádios no Brasil, a importância de se fazer um campeonato muito inchado para que toda a capital tivesse clubes, para movimentar muita população, exatamente. Enfim, era uma política da época, né? Ainda era governo do presidente Médici. Porque o satélite é uma inovação tecnológica recente, é dos anos 70, é de 70, é da Copa, da época da Copa. Então você tem... E aí vem a ideia do Campeonato Brasileiro. Você pode transmitir um jogo entre Fluminense e Rio Negro, que você vai assistir no mesmo horário, o público do Rio de Janeiro e o público de Manaus, que a gente vive num país continental que tem 4 fusos horários diferentes. Então, isso era também um interesse do regime militar, tanto que ele vai investir, vai ser parceiro da que hoje se tornou a principal emissora de TV do país, que é a TV Globo.
E tanto... Porque antes disso você só tinha emissora de televisão regional. Você Regional. não tinha um programa Não. que o país parasse para assistir. Exato. Aí isso começa com a Globo, nos anos 70. Então, eu faço muita questão de trazer esses pequenos detalhes. Contextualizar, né? Para contextualizar, principalmente para o jovem que não viveu, né? Eu era muito criança, então, de certa maneira, eu vivia. Não chegava a frequentar o estádio. Um jogo ou outro, a gente escutava pelo rádio, era um tio que ligava e a gente estava próximo. Então, esses nomes, tipo Denilson, Manfrini, Samarone, ainda em 71, né? Esses nomes aí do início dos anos 70, para um cara da minha geração, são nomes assim míticos, né? Que entravam, feito música no ouvido. O gato lá de casa chama-se Samarone. Samarone. E em outra geração já tivemos um Manfrini, que era muito presente nas histórias de meu pai. Você dizia aqui nos bastidores que seu pai era torcedor do Vasco. Sim. Como é que tu virou Fluminense, Eduardo? Boa pergunta. Eu sou um cara descendente de portugueses pelo lado paterno e descendente de italianos pelo lado materno, né? Para quem, os mais novos que não sabem, a gente tinha uma presença grande no Rio de Janeiro de italianos que vieram, minha família vem ali no final da década de 20, o grande fluxo migratório que o Brasil recebeu, o inicial é de 1875 a 1930. E depois, após a Segunda Guerra Mundial, na década de 50. A questão é que, então vieram muitos, o tempo vai passando, eles foram envelhecendo, foram morrendo, hoje você não tem, a Itália ficou rica, então era muito comum, não só por causa das cores, o pessoal fala muito por causa das cores, mas os italianos, eles não adotavam o Fluminense apenas pelas cores. Eles adotavam também o Fluminense por ser um clube exemplar, por ser um clube modelo, um clube que respirava disciplina, né? Que você tinha pessoas que eram progressistas, visionárias, como a família Guinle, uma infinidade de dirigentes que davam muito orgulho. Tanto que eu faço questão, hoje ainda está um pouco em desuso, o termo Cartola, mas o Cartola é o símbolo do Fluminense e traz uma imagem extremamente positiva. De décadas para cá, claro, que a gente sabe, e tentaram e tentam minimizar esse valor do Cartola. Tanto que o Fluminense foi o vencedor da Taça Olímpica, foi criada uma Taça Olímpica para premiar o Fluminense como clube organizado pelo Comitê Olímpico Internacional. A Taça Olímpica, ela não deixa de ser um Oscar, um prêmio Nobel, uma taça mundial. Então, naquele Rio de Janeiro que você cresceu, geralmente dono de padaria, descendente português, era vascaíno, e dono de banca de jornal geralmente italiano. Que tinha muito italiano. Geralmente tricolor. Na minha família, a saga da nossa família italiana, minha família materna, calabresa, e hoje eu estou muito contente também, vou aproveitar e falar do Napoli, que é do Sul, tomou agora uma derrota feia, mas está disparado na frente. Está muito próximo de ser campeão italiano, como só foi com o Maradona. E está com uma campanha espetacular. Mas o pessoal, meu tio, Salvatore, ele era tio-avô, ele era irmão da minha avó, ele era dono de banca de jornal, tricolor fanático, se tornou amigo de Batatais, que era de família italiana, inclusive... Batatais era o goleiro da Lagoa, de 41, exatamente. E então, essa paixão nossa na família, ela surge daí. E aí tem um irmão da minha mãe, Francisco, está vivo, está com 80 e poucos anos, que é o cara que vai começar a me levar para o Maracanã na época da máquina, já que meu pai era Vasco. Você falou do Batatais. E a minha primeira subversão na vida foi ser fluminense. Filho de uma porque você não torcer, nos anos 70, você não torcer para o time do pai, é você ficar fora da pipoca, do sorvete, do refrigerante, da camisa e de ir ao Maracanã. Porque você ficava punido, né? Então você tem que gostar muito do clube para você manter a fidelidade. Mas você falou do Batatais, a gente vai botar só um parênteses rapidinho para a gente não
não se alongar nisso, mas o Batatais era o goleiro do Fla-Flu da Lagoa. Quem não sabe, o Fla-Flu da Lagoa foi uma decisão, última rodada do campeonato, na Gávea. O Fluminense jogava por empate. A Lagoa vinha até a parede do Flamengo, aí depois foi muito aterramento. E sim, agora tá longe, mas na época era perto. 2-0 o Fluminense, o jogo tá tranquilo. O Fluminense joga pelo empate. É. Termina o primeiro tempo 2-0, segundo tempo 2-1. 2-2. 2-2. Pressão rubro-negra. O Fluminense já estava com um jogador a menos e o Batatais jogou praticamente todo o segundo tempo. Clavícula quebrada. Jogou com tipóia. É. Tipóia. E aí virou um drama, porque faltavam 6 minutos e o jogo, que era tranquilo, já não era mais. Não, desesperador. Um dos maiores Fla-Flus da história. O Fluminense com um zagueiro argentino chamado Renganesh, que começou a matar as bolas no peito para cortar e chutava a bola na Lagoa. O Flamengo colocou todos os seus remadores a postos para pegar a bola, e aí botaram cronometrista e tal. O jogo virou um dos maiores Fla-Flus dramáticos de todos os tempos. E para o Flamengo, o tempo passou rápido, para o Fluminense demorou uns 3 anos terminar aquele jogo, e o Fluminense ganha com empate em 2-2 na Gávea. Você vê, João, que coisa fantástica, né? Aí meu tio foi visitar Batatais, foi levar flores, maçã, aquela coisa de amigo mesmo, de torcedor, de italiano, apaixonado por futebol. Mas esse time aí é o time que vai ser praticamente o mesmo time que vai ser tricampeão. 36, 37, 38 e bicampeão, 40, 41. Tem um jogador nesse time, que é o Guimarães, que jogava mais recuado, que ele vai ter um sobrinho que ele a vida inteira, que vai se tornar jogador de futebol, e ele a vida inteira vai falar... O Guimarães vai falar para o sobrinho... Você tem que jogar no Fluminense. Você tem que jogar no Fluminense. Você tem que conhecer o Fluminense. Porque o Fluminense é um clube maravilhoso. Porque o Fluminense é fantástico. Porque você não vai se arrepender. Você vai gostar. Então, também era de família italiana. E esse jogador que começou lá... Em Campinas. Né, em Campinas, despontou em Campinas... E aí fez uma breve passagem pelo Palmeiras, que também era descendente de italiano, que se chama Antônio Manfrini Neto, que vai se tornar um dos grandes ídolos do Fluminense. Vai ter o Manfrini, possivelmente foi o jogador que teve imediatamente uma empatia, uma paixão. Uma entrevista recente do Manfrini. Você chora. O Manfrini, ele é, como eu disse, um personagem das histórias de infância que eu vi em casa com meu pai, torcedor do Fluminense. E ele fala que chega ao Rio e é recebido pelos amigos do time, ele faz questão que o time viesse ao Rio, né? E quando ele chega no aeroporto, é recebido por Orozimbo, Brant e algum outro jogador que trabalhava no clube. Sim, muito amigo do time. Eram amigos do Guimarães. E aí eles falam, o que você está fazendo aqui, Guimarães? Eu sou tio do Manfrini. Não, sou tio do Manfrini, está chegando hoje e tal, não sei o quê. Então, você tem um vídeo no YouTube, que é um vídeo lindo. A primeira vez que eu assisti, eu chorei. O Manfrini descreve... eu acho que é do Museu da Pelada. Não. É dele. É um vídeo eu vi na casa dele. Você chora de emoção. Ele descreve com cada detalhe, ele chegando de carro na rua Álvaro Chaves, a sede do Fluminense, a camisa, o cafezinho no bar do Fidelis, o papo. Você percebe ali que o cara, tinha uma paixão gigantesca. Então ele chega e com essa conversa do tio, e ele começa a brilhar, a despontar como um grande jogador, você vê ali o surgimento de um grande ídolo do Fluminense, né? O Fluminense não fez uma campanha boa no primeiro turno, ele termina mal em 6º lugar, o campeonato para, a seleção brasileira vai excursionar. Só para lembrar, quem está acompanhando a gente, em 73 não havia a fusão. Então, por exemplo, era carioca mesmo, Resende, Volta Redonda, até Americano, Goitacás não disputavam. Eram clubes da capital e do máximo de Niterói. Tinha o Canto do Rio, chegou a jogar o Campeonato Carioca. Com poucas presenças. Com poucas presenças, mas chegou a jogar. Mas, basicamente, os times tradicionais do Rio de Janeiro. Fluminense, Flamengo, claro, Vasco, Botafogo, Bangu, América, Campo Grande, São Cristóvão. Então, o Fluminense terminou em 6º, quer dizer, foi muito mal. Muito mal, e ficou em 6º porque ele ganhou a disputa do bom sucesso no saldo de gols. Ou seja, ele terminou com o mesmo número de pontos
do Bom Sucesso, no saldo de gols. E aí o campeonato para porque a seleção brasileira estava se preparando para 74. Aí existia uma enorme possibilidade do treinador Zezé Moreira ser demitido. Experiente, ele... Ídolo no clube, mas não dava mais no clube. É o treinador até hoje, recordista de jogos. É o treinador que mais vezes treinou o Fluminense. Depois vem o Abel Braga, que também surge nesse período como profissional. E aí ele se demite. E ele era muito amigo do presidente Jorge Frias de Paula, que é um personagem que a gente tem que falar, porque o maior capítulo aqui chama-se A Era Jorge Frias de Paula, que eu quis trazer. Uma coisa que me deu muita paixão em fazer esse livro, que eu não fico restrito ao futebol. Eu falo de diversos esportes onde o Fluminense brilhou no ano de 73, eu falo sobre a vida social. O Fluminense sempre teve muito orgulho disso, né? Sim. Da sua vida olímpica. O Fluminense, o Mário Filho já dizia, o Fluminense é o clube de todos os esportes. O Fluminense ele é futebol clube? Sim. Porém, fundado em julho, em agosto, o departamento de atletismo é fundado. As quadras de tênis que lá estão até hoje são criadas em 1907. Então, eu fui... O voleibol deve muito ao Fluminense, que ganhou vários campeonatos nos anos 80 e formou muita gente daquela geração de prata, inclusive o Bernardinho. Bernardinho, Badalhoca, Fernandão e Bernard eram prata da casa do vôlei, da divisão de base, descobertos por um dos maiores gênios, que era o Bené, que era um cara que era treinador, era um garimpeiro de talentos. Então, importantíssimo voleibol do Brasil. Ele pegava, às vezes, um garoto jogando basquete e falava, não, meu filho, seu esporte não é basquete, vem jogar vôlei. Então, ele tinha a capacidade de... É como se ele tivesse um faro. Pouca gente tem isso. Você vê que até hoje, ele já faleceu, o Bené, e o Bernardinho sempre fala dele. Então, isso é muito bacana. E isso projeta esse sentimento. Bernardinho tem um sentimento de amor pelo Fluminense muito grande. A gente sabe que ele é Botafogo, mas por quê? Porque ele foi criado lá. Ele é Botafogo e treina o rival do Fluminense nas quartas de final da Superliga agora. O Fluminense vai enfrentar o Flamengo e o Bernardinho vai estar lá, né? Sim. Cria de Laranjeira. E eu procuro fazer tanta justiça que nessa época, a Libertadores, que a gente está estreando hoje, dia 5 de abril, né? A Fluminense vai jogar no Peru, com o Sporting Cristal. Pensei até que você fosse cantar. Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco da cabeça. Eu vou ficar louco da cabeça. Mas daqui a pouco. E é interessante para a geração mais nova, então eu trago... isso eu me lembro muito bem. Eu, garoto, nos anos 70, eu me lembro muito bem. A gente não dava a mínima para a Libertadores. Por quê? Todos os países falavam espanhol, nós falávamos português. A televisão não transmitia. Então, o Brasil era tri do mundo. A Argentina não tinha conquistado ainda a sua primeira Copa. Foi em 78. O Uruguai já num certo declínio. Então, o sarrafo comia contra os times brasileiros. Não tinha a entrada de capitais. Em 85, poupando o jogador na Libertadores para enfrentar o América na Taça Guanabara. Hoje a gente fala isso. E é interessante você contextualizar, porque as pessoas falam, mas um campeonato... Lançaram um livro para falar do Campeonato Carioca. Carioca? Quer dizer, não dá para medir o passado com a régua de hoje. Por isso a importância, João, da gente trazer essa contextualização. Né? Você vê, quando o Félix faz uma renovação de contrato, para o jovem perceber como é que era, eu boto apartamentos de 2 quartos de sala na Tijuca, de quanto valia, de quanto que o Félix, campeão do mundo, estava pedindo. E olha a coisa da paixão, o cara praticamente um torcedor. Uma das coisas que ele queria na renovação de contrato, além da questão salarial, ele queria uma televisão a cores, que era status. 73 é a época que inicia a televisão colorida no Brasil. Você ter uma televisão... Ano de O Bem Amado, a primeira novela a cores da TV do Brasil. Que a gente menciona na contextualização. O Bem Amado, do grande Dias Gomes, estrelado, brilhante. Paulo Gracindo dá um show absurdo. Uma coisa histórica, muita arte ali, muita qualidade. Não é à toa que eles cunharam a frase padrão Globo de qualidade. Vem daí, dos anos 70.
E eu, garoto, né, noveleiro ali, assistindo essa coisa toda. Mas O Félix exigiu, então, uma televisão. uma televisão colorida e... Aí, quando eu li isso, as lágrimas na pesquisa, né? Isso acontece muito comigo. Eu estou fazendo pesquisa, eu vou descobrindo coisas, então me apaixonando pelo Fluminense, eu vejo pessoas como o Félix. Eu já tive a oportunidade de conversar isso com a Patrícia, que é filha dele. E que faz um trabalho de manter a memória do pai. Sim, magnífico. Ela faz isso aí, um resgate da memória do Félix, muito bacana. E o Félix pediu um título de sócio proprietário do Fluminense. Olha que coisa linda. Quando eu me deparei com isso, fiquei emocionado. E aí, o que era a importância... O goleiro campeão do mundo queria, então, olha, tem duas coisas que eu preciso demais para poder fechar. Uma TV colorida, né? Quero assistir o Bem Amado na TV em cores. E quero o título de sócio do Fluminense. De sócio proprietário. Porque daqui a pouco eu paro de jogar e não vou mais poder frequentar o clube. Exatamente. Então, quando eu descobri isso, eu fiquei muito fascinado, fiquei muito emocionado. A relação era outra, né? Era outra. Era uma relação de paixão mesmo e de praticamente torcedor. E já que a gente está falando do Félix, é muito legal, porque o Félix, até com essa experiência toda que ele ganhou pela seleção, ele era um jogador, um goleiro, que ele crescia muito nas decisões do Fluminense. Crescia tanto nas atuações brilhantes, né, que ele, apesar de não ser muito alto, ele era um goleiro elástico, tanto que vem o apelido de papel. Como se ele fazia pontes mirabolantes, mas ele crescia também no aspecto da liderança. Então, tinham jogos que ele cantava a defesa, ele orientava o time, ele dava uma tranquilidade para os mais jovens. Inclusive, nesse campeonato de 73, ele vai desempenhar esse papel. E ele, na pré-eleição, ele relembra a final que o Fluminense perde no ano anterior. 72. E ele teve um sonho de que o Fluminense daria a resposta também num placar que a gente pode chamar de elástico, né? Um 4-2 numa final de campeonato é um placar que o Fluminense jogava pelo empate, né? Então eu procuro trazer a programação, até para a gente fazer uma reflexão do que era a televisão brasileira em 73. A gente tem uma peça que agora estava, se eu não me engano, O Capote, de Gogol, né? Que é um dos grandes escritores da literatura russa. Isso na hora do jogo. Era a exibição do chamado Caso Especial da TV Globo. Então, dentro dessa contextualização... Quer dizer, um texto desse era um produto popular na televisão. Exato. E aí você vê a programação de hoje da TV brasileira, da TV aberta, então você vê que realmente houve uma mudança de pensamento, de estratégia. O que eu vou oferecer para o público brasileiro, exatamente. Então, isso é interessante para fazer a reflexão enquanto país. Mas, também. Eduardo, você fala que o time terminou, então, a Taça Guanabara em sexto lugar. E aí você tem um espaço. Sim. Porque o calendário não era igual o de hoje, né? Não. Então, a seleção brasileira ia excursionar, ia se preparar para a Copa de 74. E os clubes ficaram aqui, os grandes clubes ficaram no Rio. Deviam fazer amistosos e tal. Isso. E o Fluminense conseguiu uma excursão pela África, que seria e foi a primeira excursão do Fluminense ao continente africano. E jogou em 5 jogos, jogou em Moçambique, jogou na Zâmbia, jogou em Angola. Né, foi nessa oportunidade que Pelé vestiu a camisa do Fluminense? Não, depois, foi em 78. Foi em 78. Que vai merecer também um livro meu, espero poder conseguir fazer, usar da minha criatividade para transformar um jogo num livro. E dá para fazer. Né? A gente vai explorar muita coisa, negritude e tal, ideias distorcidas em relação ao Fluminense, tanto é que a gente tem um rei Zulu e um príncipe etíope, não é qualquer clube. O príncipe etíope só um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Que é o Didi Folha Seca. E o rei Zulu era o homem que comandava o meio-campo do Fluminense no título brasileiro de 70. De 70, um grande capitão, uma grande liderança, e ambos foram batizados pelo Nelson Rodrigues, que é o profeta tricolor, o maior dramaturgo
do Brasil, né? O homem que mostra que quem subestima a literatura esportiva não entende nada. Não entende Só nada. Nelson Rodrigues escrevia. Só Nelson Rodrigues. O Nelson é um cara tão fabuloso. Eu me inspiro muito no Nelson, como eu te falei. Eu nunca vou fazer uma literatura, nunca vou escrever um livro provocando o adversário do Fluminense. Como o Nelson também não fazia. Não fazia. Pelo contrário, o Nelson criava textos... Tem textos maravilhosos sobre Vasco, Flamengo e Botafogo. A história do manto sagrado rubro-negro é uma criação do Nelson. É uma criação artística do Nelson Rodrigues. Ele que elabora essa ideia, que seria uma camisa que jogava sozinha e tal. Então, agora, lógico, pela sua paixão, a tinta ficava mais colorida quando era verde, branco e granada. E isso é bacana, porque eu já tive a oportunidade de conversar com vários jogadores, inclusive Manfrini, vários, que se tornaram figuras lendárias, históricas no Fluminense, ídolos. E eles têm essa gratidão ao Nelson, porque o Nelson, escrevendo da maneira que ele escrevia, ele dava uma projeção para a carreira desses atletas, né? E isso com o Manfrini. Então, o Fluminense foi para a África, que a gente estava falando, e faz uma campanha de 9 jogos, 8 vitórias, algumas goleadas e um empate. A imprensa que os adversários diziam: quem vai... Não jogando com ninguém, né? Com ninguém. Quem tem um olho em terra de cego é rei, né? Diz o dito popular. Mas ali, o Duque, treinador, ele pôde ajeitar o time. Ele era um cara que transava bem a psicologia, ele ia no quarto bater papo com os jogadores, ele ia moldando quem ia ficar com quem. Então, devagarinho, ele foi organizando o time taticamente. Então, o Fluminense ficou invicto lá, tudo bem. Só que quando o Fluminense voltou, continuou invicto. O Fluminense ficou uns 20 jogos invictos. O Fluminense ficou 3 meses sem perder. Então, o Campeonato Carioca, o regulamento era o seguinte: o primeiro turno, Taça Guanabara, vencido pelo Flamengo, era um turno grande. O segundo turno foi a primeira final Fluminense-Vasco, vencido pelo gol do Dionísio, o bode atômico. O centroavante que já tinha jogado no Flamengo, era o centroavante do Flamengo no Fla-Flu de 69, não era? Sim, e estava desacreditado no Flamengo, e por isso o Flamengo liberou, o Fluminense foi, pegou, e ele tinha um sentimento muito bacana. Ele morava na Tijuca, né? Ele é falecido, e eu encontrava várias vezes ele, eu e alguns amigos encontrávamos ele, a gente brincava nos restaurantes e tal, pizzaria, a gente fazia homenagem, gritando: é Dionísio! E ele adorava, né? Gritava, aí a gente gritava Nense, ele gostava. 73, ele adorava isso, porque é um carinho, né? É uma lembrança, é um reconhecimento da história que ele escreveu. Então, ele tinha esse título com muito carinho na carreira dele, porque ele era Flamengo, ele despontou no maior Flamengo. Parte da carreira. Mas quando muita gente pensava que ele estava acabado, ele ressuscitou no Fluminense. Né? Então, você tem o último título do Lula, nosso querido ponta esquerda pernambucano também. Né? Depois foi para o Internacional. E depois foi para o Internacional. Foi ser campeão brasileiro lá, inclusive. Isso. Então, uma pessoa que eu tive um bom contato, a gente teve boas conversas. Quando eu lancei o livro de 71, ô João, é bom deixar claro, eu gosto de fazer muitas homenagens. Eu estava meio assim, quando que eu vou lançar? Que data que eu vou lançar? O campeonato foi em junho, só que eu perdi a data do mês de junho. Então, eu resolvi lançar em novembro, que era o aniversário do Lula, que era o autor do gol do título. Então, a gente fez um bolo com bandeira do Fluminense, escudo, e ele adorou, ele levou netos, e foi uma festa bacana. Então, acho isso para mim não tem preço, tem muito valor. Você poder... Cruzamento para a área, a torcida do Botafogo reclama de falta do Marco Antônio no Birajara, sobra para o Lula. Não, claro que não houve. E o Lula faz o gol, esse é o título de 71. Você falou do Dionísio, o Dionísio faz gol o último no segundo turno, na final contra o Vasco. Contra o Vasco, aí o Fluminense ganha um turno grande, como o Flamengo ganhou.
E o terceiro turno? Como era o terceiro turno? Por isso que o pessoal achava o campeonato meio complicado. O terceiro turno eram 2 grupos, grupo A e grupo B. Então eram turnos pequenos, eram disputas curtas. O Fluminense ganhou um grupo e o Vasco ganhou outro grupo. Então, o Fluminense ficou de baio. Por quê? Porque ele ganhou um turno grande e um turno pequeno. O Vasco, que ganhou um turno pequeno, foi jogar com o Flamengo. Então foi um triangular a decisão. Não é um triangular. Era tipo uma semifinal. É o seguinte, eu não sei como é que eu vou denominar para você. Por isso que eu estou explicando, estou sendo bem didático. O Flamengo ganhou um turno grande, o Fluminense ganhou um turno grande. O terceiro turno era dividido em 2 grupos, né? Grupo A e Grupo B. O Fluminense ganhou um e o Vasco ganhou outro. Então, como o Vasco ganhou só um turno pequeno, ele foi jogar com o Flamengo. O Fluminense já ficou de pai, que era um certo privilegiado, porque ele conquistou um turno grande e um turno pequeno. Aí, no confronto do Flamengo, que ganhou um turno grande, com o Vasco, que ganhou um pequeno, o Flamengo levava a vantagem do empate para ver quem ia jogar a final contra o Fluminense. Flamengo de Zico, Vasco de Roberto Dinamite. Flamengo de Zico e... Apesar de que eu não me recordo, acho que o Roberto já era titular. O Zico já era titular. E eu dedico, em homenagem ao Zico, em homenagem ao Zagallo, o título de um capítulo, onde o Zagallo, é uma frase do Zagallo, que o Zagallo diz que o Zico está totalmente preparado para jogar a final. Porque eu já escutei, obviamente, como foi a única final Fla-Flu da carreira do Zico, eu já escutei alguns rubro-negros dizendo que mas ele era muito jovem, tinha 19 anos, sem problema. O Pelé, com 17, foi campeão do mundo. E se tornou o rei do futebol, com 17 anos. Né? Então, o Zico já tinha jogado jogos com 137 mil pagantes, já vinha com mais de 40 jogos no ano, desde 71, no ano de 73. Então, o cara era jovem, mas já estava... E a torcida do Flamengo já tinha um grande carinho pelos Zico. Já estava preparado. Então, essa desculpa não servia. Né? Como eu também presto uma homenagem ao torcedor número 1 do Flamengo, que era o General Médici, né? Que a gente sabe de triste lembrança do Aparecia papel. Lá na tribuna de honra, sempre com o radinho no ouvido. Sempre com o radinho, sendo agraciado pela diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo o intitulando como torcedor número 1, e ele com seu númerozinho lá de sócio proprietário, sempre acompanhando, sempre prestigiando os eventos na sede da Gávea. Então é bom a gente deixar sempre claro. Marqueteiro também, né? Hã? Marqueteiro também. Né? Sim, não, mas ele gostava de futebol, e ele era Flamengo. Ele era Flamengo e Grêmio, então a gente deixa isso também o gaúcho Emílio Garrastazu, né? O que é daquele período mais sangrento dos anos de chumbo da ditadura militar, onde a tortura comeu solta. Então a gente faz essa contextualização. Sim. Que é importante, né? Porque para o pessoal que fala, o time do povo, isso, aquilo, então é bom a gente lembrar pontuar esses aspectos. Então o Fluminense ele aguarda a decisão entre Vasco e Flamengo, que dá empate 0-0, e aí o Flamengo se classifica para jogar essa final, que o Fluminense tem a vantagem de empate. Ou seja, o jogo que o Fluminense ganha de 4-2 e que ele é campeão, esse jogo o Flamengo teria que vencer para provocar uma nova partida. Aí sim, uma nova partida, que seria no domingo. Esse jogo foi no meio de semana. O jogo que o Fluminense é campeão é no meio de semana, numa quarta-feira, que caiu uma chuva pavorosa. O Otávio Pinto Guimarães, que era o presidente da Federação Carioca de Futebol, ele, na circunstância da partida, ele disse que a chuva foi tão grande, o público pagante deu de 74 mil. E ele calculava que a chuva retirou cerca de 50 mil pessoas do 74 Maracanã. Mil hoje, todo mundo comemora, solta foguete. Mas 74 mil nessa época... Podia achar vazio. Mesmo numa quarta-feira à noite. O Fluminense Vasco, da final do segundo turno, dá 101 mil pagantes.
Só que é importante observar, todo jogo, 101 mil pagantes, mas tu bota aí no barato uns 20, 30 mil, caronas, penetra, carteirada, né? O cara que pulava o muro. Porque isso também, o cara pulava o muro, o cara que é para Marquise. Então, isso era da cultura da gente, da sociedade, da carteirada, sabe com quem tá falando, e entrava. E então, tu botava aí no barato 20, 30 mil pessoas sem pagar. Então, a gente vai jogar com essa vantagem do empate, o Fluminense faz de 2-0, o Flamengo empata, 2 gols de Dario, e a gente consegue... O que matou o Flamengo é que logo quando ele consegue empatar, o Manfrini faz o terceiro gol. Aí dá uma... Foram 2 gols do Manfrini, os outros 2 gols do Fluminense foram de quem? Foi do Toninho, lateral direito, Toninho Baiano. Depois foi trocado pro Flamengo lá em 76. 76. Ele chega a jogar 75 no primeiro time da máquina. Sim. E aí o Dionísio faz o último gol. Né? Então, bode atômico. O bode atômico. Então, é um título importante, é o título, como eu estava falando, que projeta, né, o Manfrini. A crônica, boa parte da crônica esportiva acreditava, dava como presença certa do Manfrini na Copa do Mundo da Alemanha. E acontece em 74 a maior decepção da carreira do Manfrini, a não convocação, né, pelo Zagallo. Algumas pessoas tricolores, eu não vou muito por aí não, que dizem que o Zagallo não levou, porque o técnico do Flamengo em 73 era o Zagallo. A seleção em 74. O Zagallo não. Experiente demais. Ele não levou porque, na concepção dele, o jogador não era o Manfrini. Infelizmente, não levou, não criou. Manfrini não faz um bom ano, né, de 74, e aí depois ele vai recuperar o futebol dele junto com o Rivelino. O Rivelino até hoje fala que o grande parceiro que ele teve no futebol, mas aí a gente está saindo de... Sim. Que futuramente, como eu já falei para o Dr. Horta, eu falei, Dr. Horta, eu vou escrever sobre a máquina, mas quando eu escrever sobre a máquina, vai ser um livro para cada ano. E vamos fazer o seguinte, quando você escrever sobre a máquina e contar quando é que o Manfrini deixou o Fluminense, ele fala da alegria quando chegou, ele fala da tristeza quando saiu, num troca-troca do Horta, né? Depois foi para o Botafogo, e sem nenhum problema com os alvinegros. Mas no Botafogo o Manfrini não ganhou nada. Mas aí você volta aqui no Papo de Tricolor para a gente conversar a respeito. Eduardo, a gente tem, claro, né, tem um tempo limitado para fazer entrevista, a gente ficaria conversando aqui, eu não vou dizer a noite toda, porque 9h30 tem Fluminense e você tem um lançamento do livro agora daqui a pouco. Mas fala, quem vai estar vendo esse vídeo, você já terá lançado o livro aqui. Como é que faz para comprar Carioca de 1973? Quem viu a entrevista já entendeu o porquê de uma glória tricolor semeada em solo negro africano. Já deu para entender isso. Como é que o torcedor do Fluminense é simplesmente o cara que gosta da história do futebol, que gosta da história do Brasil? Como é que o cara pode fazer para comprar o livro? O cara não, as meninas também. Sim. Né? Bem, a gente está comercializando o livro na Livraria da Travessa, né, no Rio. Tem 4 lojas onde esse livro está sendo vendido, que é Shopping, Barra Shopping, Livraria da Travessa, Ipanema, Botafogo e Leblon. A gente está vendendo na Folha Seca, que é aquela fabulosa livraria do nosso querido Rodrigo Ferrari, né? Nosso amigo. Folha Seca é uma homenagem ao Príncipe Etíope. Príncipe Etíope, A Folha Seca fica na Rua do Ouvidor, né? Uma rua histórica, de muita cultura, muita roda de samba. Então, a gente está ali vendendo. Eu já conversei com o Sander. Vai existir a possibilidade de a gente ter o livro na Saraiva, na livraria Saraiva. A gente está vendo a possibilidade de comercializar dentro do Fluminense, na loja oficial do Fluminense. A gente está iniciando, né, as conversas. A gente já está vendendo, mandar um abraço aqui para o nosso querido Paulo Andel, né, que é um grande torcedor do Fluminense, um grande escritor. É o cara que mais tem livros publicados sobre o Fluminense, e ele tem ali, já é uma livraria, é um sebo, né? O Sebo X fica na Praça Tiradentes. Você tem como achar o endereço lá.
se eu não me engano, é Praça Tiradentes, número 9. Então, quem vai ao Rio já sabe como comprar. Já sabe a galera como comprar. que não vai sair de Vassouras, por um motivo ou por outro, pode te achar nas redes sociais também. Pode achar nas redes sociais e... Como é que te acha na rede social? Na rede social, você me acha no Facebook, Eduardo Coelho, PT. Você me acha no Instagram, tudo minúsculo, Eduardo Coelho 13. Eu estou no TikTok também é Eduardo Coelho 13. TikTok, Eduardo Coelho é moderno. Tem TikTok, tem... Não faço dancinha, não. Um dia a gente chega lá. Mas eu bato papo sobre futebol. Para esse lançamento aqui, vocês devem ter visto, eu fiz um vídeo... eu fiz vários vídeos sobre o lançamento. A gente lançou o livro no Fluminense, em janeiro. Então, eu fiz uma sequência de vídeos. Quando chegaram os primeiros pacotes, com pôster do time, falando sobre o lançamento. E sobre o lançamento aqui em Vassouras, eu fiz um vídeo que eu fazia questão no Maracanã. Assistiu um vídeo que ficou legal ali, perto da estátua do Bellini, falando da noite de 22 O Eduardo tá ligado, ele falou aqui, tem um amigo filmando, olha, no máximo 2 minutos e não sei quantos, que é o tempo que eu posso para mandar. Sim. Né? Então o Eduardo tá ligado nas redes, tá aí ligado nas redes. Então, vocês podem aí me achar pelas redes e a gente envia, eu tenho Pix, e a gente envia por Sedex. Sem o livro você não vai ficar. Sem o livro você não vai ficar. Eduardo, quero agradecer demais você. Eu que agradeço. Saudações tricolores. Fazer os agradecimentos, quero agradecer meu querido amigo Alex Rocha, aqui da cidade de Vassouras. Você, João Henrique, que a gente veio fazendo uma linha de passe aí esses dias atrás. E o Gustavo Amaral, né, que é o presidente da Fundação Educacional Severino Sombra, né? Um trabalho bacana aí que eu estou tendo a oportunidade de conhecer. E essa oportunidade fantástica da gente poder bater esse papo é muito importante, porque, como eu te falei, João, esse livro é um trabalho de militância não só pelo Fluminense, mas pela literatura desportiva, futebolística, que a gente tem que vencer essas etapas aí de pessoas que encaram equivocadamente que a literatura... O futebol como algo menor. Algo menor, e não é por aí. Né? Tanto não é por aí que eu, na primeira vez que o Mia Couto, o brilhante escritor moçambicano, um dos maiores escritores da língua portuguesa do momento, da atualidade, ele veio lançar em 2015 o seu livro Mulheres de Cinzas, e eu fui participar, e eu queria, o que eu vou falar com o Mia Couto? Eu queria sair daquele padrão tiete, assina aqui, tira foto, eu queria desenvolver um diálogo. Aí eu me lembrei que o Fluminense jogou em Moçambique. Em Moçambique, eu faço aqui um relato, é a terra do Eusébio, sim, maior craque, seleção de Portugal em 66, o maior craque. Hoje tem o Cristiano Ronaldo, e aí tem gente que eu prefiro o Cristiano Ronaldo, eu prefiro o Eusébio, tudo bem, fica a critério. Mas grandes jogadores surgiram de Moçambique. E aí eu fui descobrir ali na hora, batendo papo, falando essas coisas da África, que o Mia Couto gostava de futebol e ele chegou para mim e falou, cara, quando tu lançar o livro, eu quero ler. Aí eu, Mia Couto quer ler o Carioca de 73? Agora eu tenho um dever de casa, que é fazer... esse livro chegar em Moçambique. Ele tem uns contatos editoriais aqui que dá para a gente abreviar esse caminho. Ele gosta muito do Brasil, ele quase toda hora está aqui, tem muitos amigos aqui, para a gente se aproximar. Mas isso é uma coisa bacana, que fazer esse livro trouxe a possibilidade de a gente se aproximar de um dos maiores escritores e que da língua portuguesa, né, contemporânea, e que não tem esse preconceito. E que não tem esse preconceito, de gente de muito menor expressão e que tem, né? Porque na preconceito sempre é coisa de algo, de gente com menos expressão. E antipopular, né? Sim, antipovo. Sim. Agradecendo então, Eduardo Coelho, agradecendo você que chegou até aqui, que está acompanhando o nosso vídeo. Esse é o Papo de Tricolor, está estreando hoje. A gente vai bater muito papo sobre academia, sobre Fluminense, sobre Vassouras, sobre literatura, aqui nesse espaço no YouTube da Universidade de Vassouras. Então, a gente volta
qualquer dia desse, falando aqui de Fluminense no Papo de Tricolor. Valeu, João. Obrigado.